Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. 20 de agosto, dia do vizinho. De cultivar e semear amizades. Tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Santa Maria está preparada para fazer um grande evento e conta com o apoio da comunidade, como naqueles bons tempos que ficaram na memória. 20 de agosto, dia do vizinho. Realização Prefeitura Municipal de Santa Maria. Parceria Rádios Imembuí FM e Nativa FM. Tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Ser associado ao Cindy Lojas vale muito a pena. Com R$ 35,00 mensais, você e sua empresa têm acesso a uma série de serviços e descontos. Apoio Senac. Você sonha em trabalhar na área de saúde e ajudar a salvar vidas? Faça a sua inscrição no curso técnico de enfermagem do Senac Santa Maria. Mais informações, senacrs.com.br/Santa Maria ou WhatsApp 999611414. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira Baterias Multimarcas, há 57 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves, pesados e motos. Televendas fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Imembuí é evolução. 19h35. 13 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19h36, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana, e uma semana já estamos aí hoje no dia 7 de agosto, né? Passando rapidamente. E hoje nós temos o nosso quadro Criançando no Empreender, com a nossa querida parceira Luísa Ilhen. Então, fica ligadinha com a gente, participa. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho, Lisete Freire, jornalista André Campos, e também Empreender com Sucesso, e no YouTube. E amanhã nas demais plataformas. Então, não tem como você não participar conosco. Lembrando também, gente, que você pode acompanhar pelas ondas do rádio. Pessoal que ainda está tomando seu chimarrãozinho, né? Acompanha, liga o radinho, ou então pelo seu computador, pelo seu celular, e vem com a gente, manda o seu recado, participa, porque cada vez mais a gente tem percebido
que os programas do Criançando no Empreender têm feito um sucesso muito grande. E já quero aproveitar, na hora de sucesso muito grande aqui, agradecer já também que a partir de hoje nós temos conosco não somente a escola, o Colégio Fátima, mas também o Colégio Marco Polo, também está conosco, nosso parceiro aqui, e são escolas que acompanham os quadros que a gente tem aqui no Empreender. Então, gratidão aí ao pessoal do Colégio Marco Polo, que a partir de hoje está patrocinando o Empreender também, assim como o Colégio Fátima. Bom, nós estamos aqui então para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, lembrando, gente, que até o dia 14 estão abertas as inscrições para o vestibular no colégio, na Universidade Franciscana, e amanhã teremos aí, então, uma entrevista com o pessoal da Universidade Franciscana um pouquinho mais cedo, porque tem futebol. A entrevista vai ser das 19 às 20 horas. Então, já fique ligadinho aí, já coloque aí na sua agenda. Também conosco Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cis Limpa, também Nossas Raízes e Saúde Protege, nossos parceiros. E mais, então, o Colégio Marco Polo, a partir de hoje, também conosco. Queremos agradecer a todos que estão sempre conosco, nos apoiando, participando dos eventos que a gente faz aqui na rádio. E esse mês de agosto temos várias datas comemorativas e vários eventos bacanas para você participar. Então, fique ligadinho para você ficar sabendo. Bom, vou começar dando meu boa noite para minha amiga, minha parceira, ela que sempre faz muita falta quando não está aqui, né? Inclusive, uma cliente ligou e disse para mim o seguinte: não tem a Luísa Ilhen hoje? E eu falei, hoje não, ela não está aí. Não, eu queria que ela estivesse. Foi num intervalo. Então, Luísa, bem-vinda. A gente sente muito a tua falta quando tu não está aqui, porque tu sempre traz muito conhecimento, pautas interessantes e participa aqui com a gente. Então, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Lisete, por todo esse carinho e obrigada às tuas ouvintes e teus ouvintes também. Né, que nos acompanham, é um grande prazer e isso mostra que a gente está no caminho certo. É verdade. Né? Uhum. Isso é muito bom. E para mim tem sido muito bom, né, o meu convívio contigo aqui e o convívio com as pessoas que a gente consegue trazer para essa sala, o quanto a gente tem aprendido juntas, né? Nossa, e quanto! Tá sendo muito satisfatório, assim, muito gratificante esse espaço nas segundas-feiras que o Criançando recebeu para estar aqui. Para quem ainda não sabe, né, o Criançando é um grupo que existe há quase 5 anos, em outubro fechará 5 anos, que é um grupo de apoio, uma rede de apoio entre famílias que buscam infâncias mais plenas, mais saudáveis e completas para os seus filhos. A gente tem buscado trazer aqui no Empreender com Sucesso profissionais que, de alguma forma, estão contribuindo para que essa infância seja assim, né? Uma infância mais plena e mais saudável, porque tanto eu como a Lisete, e tenho certeza que todas as pessoas que têm vindo aqui, acreditam no poder que tem a infância, a potência que tem a infância para uma sociedade mais justa, mais saudável, mais equilibrada, né? Então, é com muito prazer que a gente inicia a noite de hoje com a nossa convidada, Roberta Marques da Rocha Trevisan. E eu gostaria de te apresentar, Roberta, com um pouco que eu sei de ti, que já é muito, né? A Roberta, ela tem uma profissão que a gente não imagina que... Só que, claro, que eu entendo que ela encontra um equilíbrio, né? Vocês vão entender agora por que eu estou falando isso. De uma profissão que exige uma madureza, né? E aí ela consegue
dentro disso tudo, escrever um livro com tanta sensibilidade, que é a Matilda, né? A Matilda e o Clube de Leitura. E além de outros livros que ela vai nos falar logo a seguir. Fala um pouco para nós, Roberta, da tua formação, e aí depois eu quero que tu chegue no nascimento da Matilda. Seja muito bem-vinda, Roberta. Tá certo. Obrigada, Luísa. Obrigada, Lisete. Obrigada pelo convite. Eu, quando li as informações aqui, eu já fiquei encantada. Então, estou esperando aqui. Que bom, que bom. Obrigada. Então, né, a Matilda aconteceu na minha vida, começou em 2019. Antes disso, eu tenho uma trajetória de amor pelos livros, desde a minha infância. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Eu escrevi histórias quando eu era criança. E aí eu comecei a crescer e chegou a adolescência, né? Chegou o vestibular e aquilo foi parando, né? Eu fui tirando isso da minha vida, porque começou uma informação assim, ó, não, peraí, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me formar, eu preciso estudar outras coisas, como se a literatura fosse só um sonho distante, como se o fato de querer ser escritora fosse um devaneio, fosse uma coisa que não fosse possível acontecer. E desde que eu brincava de Barbie, quando eu era criança, a minha profissão era essa. Mas eu acabei numa bem diferente, né? Começaste falando dela. O que acontecia? Eu lia muito Agatha Christie, né? Adorava história de detetive, adorava investigação policial. Me formei em Direito e fiz concurso para delegada de polícia, né? Então, desde 2010, eu sou delegada de polícia aqui do Estado. E, claro que lá, menos ainda. Então, essa minha vontade, esse sonho acabou ficando de lado. Mas eu nunca deixei a leitura de lado. E aí chegou um momento que isso estava muito forte, né? Foi 2019, exatamente o ano, que eu dizia para mim, eu preciso escrever esse livro, né? E eu já tinha escrito alguns contos, que foram aqueles que eu te falei que foram publicados, mas o livro mesmo, o romance, como esse aí, que é uma história maior, que era o que eu queria fazer mesmo, eu não sabia qual seria. E aquilo estava me incomodando, né? Aí aconteceu um momento que até a Luísa pediu que eu contasse. Isso. E aí eu tinha feito um plantão noturno, né? Estava cansada, não fui dormir, não fui descansar. Eu fui fazer as unhas, fui para um salão de beleza e estava lá sentada, relaxando, né? Um momento para mim, assim. E aí entrou uma menina que me chamou muita atenção, né? Isso que foi antes da pandemia, mas me chamou a atenção aquela menina, porque ela entrou no ambiente com um livro grudado na barriga, assim. Ela estava acompanhando a mãe dela e ela veio com o livro assim, né? Protegendo, assim, como uma coisa muito importante. E aquilo me tocou de uma forma, porque as crianças hoje estão no celular, né? Eu tenho 2 filhos, um filho que agora tem 5 anos e o outro tem 7, vai fazer 8. Então, na época ali, eu era mãe de um bebê de 1 ano e o mais velho tinha 3 anos. E isso já me incomodava, essa percepção, né, das crianças nesse mundo das telas. Quando eu vi aquela menina com aquele livro, com aquele afeto todo, falei, não, peraí, eu preciso falar com ela. Aí eu chamei, ela foi acompanhar a mãe dela, que estava no salão, e pedi para ver o livro. Falei, nossa, que legal esse teu livro, deixa eu ver. E o nome do livro era A Garota Detetive. Eu, né, no caso. Então, eu me enxerguei 2 vezes ali, porque eu gostava muito de ler, eu carregava os livros, assim como essa menina. Na nossa época, isso era um pouco mais comum. Né? Hoje, eu acho que a gente vê um pouco menos isso, até porque tem o celular substituindo tudo, infelizmente. E aí ela abriu o livro e me mostrou que ela tinha pego na biblioteca da escola também. E aí eu falei, nossa, era uma coisa que eu fazia. E nesse mesmo dia, essa história veio, né? De noite, eu comecei a escrever a história da Matilda e já veio com esse título, a minha ideia já veio, e o Clube de Leitura, porque eu queria uma história que estimulasse a vontade de ler, de procurar livros. E é isso que eu faço nesse livro. Então, eu falo sobre outros livros, né? A maioria deles são clássicos infanto-juvenis, infantis, que é para justamente criar essa curiosidade na criança. E aquilo tinha aquela cena, né? Aquele estar no momento presente, como a gente estava falando. Naquele momento eu estava. E eu percebi que aquilo era para mim, aquilo tinha identidade comigo. Eu me enxerguei naquela criança e eu pensei, é ali que eu tenho que voltar. Naquela fantasia que eu tinha,
como é possível fazer uma criança se apaixonar por livros? Eu era uma apaixonada por livros, então eu posso tentar fazer isso da minha maneira, contando uma história. E aí eu comecei a escrever essa história e... Que genial. E aí foi lançado ano passado. Me alcança dali, por favor. Deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está também assistindo na live e nas outras plataformas. Isto. Pessoal que quer assistir para depois adquirir também o livro, né? Então, este é o livro que é A Matilda. Olha só, que legal. Nossa. E alguns programas atrás, nós trouxemos aqui a Camila. Sim. Né? A Camila, ela também é uma pessoa, assim, uma entusiasta da leitura. E ela organiza esses clubes de leitura e ela tem um papel importante neste livro aqui, né, Roberta? Sim, sim. Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever a história e a Camila ela escreveu o livro dela e ela se autopublicou. Camila Caetano, isso. E ela escreveu o livro, Clube de Leitura, Descubra Como Fazer Fazendo. E, se não me engano, eu fui a primeira pessoa a ler o livro dela quando ela estava escrevendo. Né? Ela lançou antes de mim. E aí ela descobriu todo esse caminho, porque uma coisa é tu ter um texto no Word, né? Outra coisa é tu ter um livro. Então, existe um universo, e ela conheceu, né? E aí, quando eu estava com o meu texto pronto, eu falei, Camila, me ajuda a transformar isso num livro. E aí ela fez toda a revisão comigo, fez uma revisão crítica. Na época, eu estava fazendo um MBA na Faculdade Antônio Meneghetti, e esse livro foi o meu projeto de pesquisa. Eu fiz o projeto de um produto, né, literário. E então eu tive também a minha professora orientadora, que a gente trabalhou um pouco as imagens. Tem a ilustradora Gisela Pisato, que trabalhou comigo na época. E a gente foi um trabalho conjunto. Mas a Camila fez toda a revisão crítica. Me mostrou o que era uma diagramação, que eu não sabia. Né? Ela tinha a diagramadora dela, então a gente escolhemos juntas o tamanho da fonte, o tipo. E tudo eu já tinha pensado. Quando eu fiz o projeto do livro, eu tinha pensado, não, tem que ser uma fonte razoavelmente grande, bem legível, que se espalhe na página, para que a criança tenha a sensação de que ela leu bastante, né? Eu passei mais uma página. Então, se a gente colocasse uma letra muito pequenininha, já perderia esse atrativo. Porque aí a criança diz, eu li mais um capítulo, né? Sim. Na verdade, não é um capítulo muito grande, mas apesar de que ele não é pequeno, ele tem 144 páginas, mas se fosse um livro adulto, digamos assim, teria menos, né? Porque a letra seria menor. Então, a Camila participou desse processo e o livro eu lancei aqui em Santa Maria o ano passado, em abril. Essa versão que foi autopublicada, que foi essa aqui, né? Com os desenhos originais da Gisela, as aquarelas. E aí esse livro, para minha sorte, caiu na mão do proprietário da editora Vitrola. Então, um amigo meu comprou o livro, levou para ele, e uns dias depois eu recebi um WhatsApp dele. Falou, olha, eu quero publicar teu livro, eu gostei. Eu, nossa, uma editora, né? Então, foi demais, assim, foi muito legal. E aí eles fizeram, então, a versão da Vitrola, o texto é o mesmo, mas eles digitalizaram, transformaram um pouco as imagens mais na linha editorial deles, mas o livro é o mesmo. E aí hoje ele está à venda em vários lugares. É lindo. Lindo ver teu olho como brilha quando fala da Matilda. E eu trouxe o nome da Camila aqui pela importância que ela tem, né, para ti, e porque durante a nossa conversa com a Camila foi citado o teu livro e nós recebemos um retorno nas postagens aqui da rádio, falando da Giovana, uma fonoaudióloga que eu admiro demais, a Giovana Bolzan, falando da importância que esse livro teve na vida da filha dela e que a filha criou um clube de leitura na escola. Então, assim, eu imagino que tu tenha relatos como esse, eu achei genial isso. E a gente vê o impacto que uma ação tem, né? Eu sinto muito, assim, o Papai do Céu colocando em cada um, colocando lá naquela menina que levou aquele livrinho, né? O poder que ela tinha e tu estar presente naquele momento e entender aquela mensagem. E aí, então, ver se disseminando, se multiplicando o teu dom, né? O que tu vieste fazer aqui. E conta um pouco para nós, assim, dessas experiências que tu tem tido, do impacto do teu livro na vida das crianças. Sim, e me emociona tu me falar isso, apesar de eu já ter tido outras experiências e ouvido outras histórias, essa me tocou bastante, né? Saber que
por causa desse livro, ela fez um clube de leitura. Eu tive agora, faz uma semana e pouco, na Escola Municipal Oscar Grau, que eu tive também uma experiência maravilhosa, porque a professora, que é a professora Cádia, ela está fazendo um mestrado. E aí ela ia escolher um livro para falar sobre incentivo à leitura às crianças. Assim, a tese dela era mais ou menos essa. E ela já tinha um livro. E aí ela me contou tudo isso, que um dia ela estava na Biblioteca Municipal aqui em Santa Maria e pegou meu livro, assim, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e abriu e ela disse... Bom, é lindo o e-mail que ela me escreveu, assim, chorei lendo. E ela disse, eu não precisei, eu li um capítulo de pé ali, eu li a nota da autora e já decidi que era esse o livro, eu troquei, né? E aí ela adquiriu, a escola lá, 20 livros para os alunos da rede municipal lerem e fazerem em sala de aula. Trabalharam o livro e eles criaram o clube de leitura da escola chamado Oscarito, Oscar Grau. Em São Cepé eu tive uma experiência maravilhosa com as crianças de lá também. Eles ilustraram, eles trabalharam cada capítulo em sala de aula. E esses relatos de estarem sendo formados ou deles terem sentido essa vontade de formar um clube de leitura me tocam profundamente. Porque é uma preocupação enquanto mãe, né? Enquanto futuro. A infância é um lugar que ele dura pouco, mas ele nunca sai da gente. A gente tem a nossa infância, a gente carrega a nossa infância para o resto da vida. Né? E foi que, de alguma forma, eu escrevi na entrada desse livro, na abertura do livro. Então, o celular me preocupa. E quando a gente vê... Nós também. Acho que não tem um pai e uma mãe que não se preocupem, né? O livro, ele é totalmente seguro. O pai e a mãe podem abrir, do início ao fim, tá, filho, esse tu pode ler, né? E a criança, ela tem essa característica de ser absorvida por aquilo que ela está fazendo. Né? Bota uma criança na frente de uma televisão, na frente de um desenho, ela nem fala mais contigo, né? Sim, perde a fome, perde a sede, a vontade de fazer xixi. Exatamente. E quem sabe tentar trazer, claro que não é, felizmente não é o mesmo tipo de estímulo. É um estímulo que vai absorver, mas não dessa forma a ponto de tornar a criança um zumbi que não te responde. Eu sei porque meus filhos, se eles estão na frente da televisão, eles não respondem para mim. Agora, o livro não, né? E o livro também, uma das preocupações que a gente teve na época foi não ilustrar tanto. Como é para uma faixa etária de uns 8 a uns 12 anos, a gente queria, se fosse muito pequenininho, tudo bem, a gente ilustra mais, mas aqui era justamente para não tirar essa capacidade que a criança tem de criar, de imaginar o universo que tu está descrevendo ali. Então, é um prazer que ela vai ter com ela mesma. Né? As telas, ela normalmente está dividindo com alguém e a gente não sabe com quem elas estão falando. E esse é o outro lado da história, que enquanto delegada de polícia eu vejo as consequências disso também. Aliena a criança e muitas vezes ela se torna vítima de um crime, né? Então, quanto mais a gente conseguir incentivar livros e de papel, na minha opinião, eu tenho esse prazer de pegar livro. Eu também tenho essa coisa. Para mim, o livro tem que ser de papel. Físico, né? Eu gosto de entrar numa livraria e tocar no livro. Eu também. Sentir, né? Às vezes até cheirar o livro também. Acho que eu... Não sei se eu te respondi, porque eu vou indo, vou falando. Foi muito além, foi maravilhoso te ouvir. E acredito que a gente possa te convidar aqui para uma fala sobre isso, sobre a questão da internet e o risco, né? Que os nossos filhos estão expostos e como a gente pode evitar isso. O livro é uma boa... É uma boa saída. É um bom início, né? É um bom início. Genial. Eu achei muito importante tu falares, assim, da tua impressão de que tu não podia seguir esse sonho, né? Muitos de nós temos, e principalmente na hora de escolher uma profissão. E eu acho que tu conseguiste, de uma forma muito equilibrada, fazer isso, né? Tem a tua profissão e não deixou de lado o teu sonho. E está vendo a importância dele estar aí. Só que um pouco antes disso eu quero saber, lá na tua infância, quem é que foi, se é que tu lembra, se é que teve alguém que te deu esse start para gostar da leitura, da escrita? Tem alguma pessoa, algum professor, algum avô, avó? Não consigo pensar em alguém em especial na primeira infância. Na minha casa sempre teve livros, né? Mas, assim, eu me lembro muito de ser uma coisa minha, de buscar, de gostar da biblioteca do colégio e sempre ter muito incentivo em casa.
quando eu fiz 12 anos, aí eu comecei a trocar o tipo de literatura. Aí eu lembro de quem me incentivou, assim, a Agatha Christie, que era que escrevia romance policial, enfim. Eu tinha uma tia que adorava as histórias e ela me emprestava muito livro. E os meus pais me associaram numa locadora que se chamava Livromania, que tinha ali na Presidente Vargas, eu não sei se vocês lembram, tu descia, quase lá na... Não lembro também. Era uma... Eu lembro que eu locava muitos livros. Teus também. pais se associaram? Meus pais me associaram. Não, esses foram os eles? meus pais. Porque, assim, era para eu ir conhecendo outras coisas. Então, eu tinha bastante livro em casa, mas mais eu pegava, né? Eu me lembro que eu tentei ler Anne Rice, não gostei, era dos vampiros. Eu era viciada na Agatha Christie. Roberta, tu chegaste bem no ponto que eu queria. Assim, era justamente esse incentivo que eu gosto de que alguém venha e fale a importância que tem dos pais estarem atentos ao interesse do filho. Sim. Né? E aí eles te deram um caminho. Olha, filha, tô vendo que tu gosta disso. Sim. Vamos Sim. fazer uma assinatura, vamos se associar nessa locadora. Sim. Então, como é importante essa sensibilidade, né, do profissional ou do familiar. E aí o profissional, de uma maneira geral, é o professor. Né? Às vezes é uma fonoaudióloga, às vezes é um psicólogo. De ver o talento nato da criança, o interesse dessa criança. Né? Provavelmente, se não tivesse essa tia que estava atenta ao teu gosto, se o pai e a mãe não tivessem feito isso, talvez tu tivesse deixado de lado nisso, né? Sim, então, sim. Eu achei muito bom. Teve uma história agora, Luísa, que eu lembrei, que eu também conto aí no livro. Eu estava na 2ª série. Até ali, quando eu escrevi, eu disse que isso aconteceu quando eu estava na 3ª, mas eu descobri agora, uns dias, que eu estava na 2ª. A gente eu estava no Centenário naquela época, e a gente fez redação no colégio, e a professora escolheu uma redação para colocar na prova. E era a minha, ela se chamava Florzinha Feliz. E no dia da prova foi aquela surpresa. Ela disse, tem um texto, o texto que vocês vão interpretar foi o texto que eu escolhi de uma colega de vocês. Olha, minha primeira publicação. Que legal. Então, o olho daquela professora, né? E aí eu nunca mais esqueci. E aí ela ainda desenhou uma flor e coloquem aqui o nome da autora, se vocês descobrirem quem é. Então, todo mundo tinha que... Eu fiquei me achando, nossa senhora, meu texto... Isso. Vocês acreditam que esses dias um colega meu, que foi meu colega de faculdade depois, e era meu colega lá na época, o Giorgio Forgiarini. Roberto, eu achei, filho do Adi Forgiarini. Sim. O Giorgio me mandou uma mensagem, Roberto, olha isso, a foto ele tinha guardada. Daí foi na 2ª, eu achei que tinha sido na 3ª série. Então, essa professora me marcou muito. Eu lembrei dessa história quando eu estava fazendo um exercício num curso de escrita criativa e o professor pediu... Fala das tuas primeiras memórias com a escrita. Qual é a tua relação com a escrita? E eu fui lá no início, né, escrevendo no colo da minha avó, que eu queria emendar as letras, e depois me veio essa professora, que agora quase que eu esqueço dessa professora. Importantíssima. Nossa, lindo. Eu sempre ouço o Jorge Forgiarini, né? E também fui muito amiga da família, o pai dele, quando era vivo, tudo, né? Então, mas que legal ele te guardou a prova, assim, querido. Que legal, nossa. E me diz uma coisa, tu já pensou em um novo livro, ou escrever algo? Tá pronto? Opa! Falei para a Luísa que vai ser legal eu ir agora em agosto, porque daí eu já vou poder dizer que tá pronto. Eu mandei para a editora ontem, que é a editora Vitrola, para eles avaliarem e tal, mas o texto já foi, então, desde que eu lancei o Matilda, então eu terminei, eu sempre imaginei que ele fosse se tornar uma série, mas deu tanto trabalho que eu falei, não chega, esse tá pronto. E aí eu fiz o lançamento e deu acho que uns 15 dias, em maio de 2021, eu comecei, 2021 não, peraí, nós estamos em 2023. Em maio de 2022, então eu tinha lançado esse aqui em abril, em maio eu comecei a escrever o 2. E já estou com o planejamento do 3 também. Olha, que legal! Aí o 2 vai sair com o nome de Matilda e o Mistério da Biblioteca. Sempre mantendo essa questão dos livros, né? E a fantasia da história. Eu gostei mais do 2 até do que do 1. Eu fiquei feliz com o resultado dele.
Uhum. E é importante, né, até os pais que estão nos acompanhando ficarem atentos, né, porque os livros, eles também têm que chamar a atenção, né, da criança, porque muitas vezes, como tu falou mesmo, uma coisa que eu achei bem legal, eu cuidei a fonte, eu cuidei isso, realmente, se é muito pequena, eles não chamam atenção, né, então tem uma série de coisas e que é importante que os pais também fiquem sabendo e que comecem a presentear os filhos, né? Mudar um pouco o tipo de presente, fazer com que a questão do livro realmente seja muito importante. Eu já falei isso aqui, a Luísa sabe, os meus filhos, desde pequenos, o Matheus, ele tinha os livrinhos de pano na época, né? Porque na época ele era bem pequenininho. Sim. E a Michelle e os demais livros. Então, durante o horário de novela, ninguém olhava a novela. Aí a gente deitava num colchão que a gente tinha num quarto, os três ali, eu ficava lendo o meu livro, o Matheus o livrinho de pano, e a Michelle com o livrinho, que era naquela época era letra cursiva ainda, né? Tudo. E os dois amam ler, tanto que o Matheus tem uma biblioteca, assim, e ele lê em inglês, ele lê em outras línguas também, ele não pode ir num lugar sem ter livros, mas começou lá da infância, que a gente dizia, não, sem novela, nós vamos deitar, aí eu deitava no meio dos dois e ficava os dois ali, e todo dia a gente lia um pouco, né, e hoje os dois são leitores assim assíduos, né? Então, incrível. Que legal. Que investimento, né? Que investimento. Nossa. Nós nosso tema da fala de hoje, né? Como encantar. Foi muito bom te ouvir, Lisete, porque o clube de leitura já é para as crianças um pouquinho maiores, mas muito antes disso, o encantamento se faz em casa, né? Esse mistério da leitura, o que é isso que a minha mãe, meu pai, olha esse monte de letra e está criando essa imagem na minha cabeça, esse filme, né? Como é que pode? Então, é muito importante isso. Quando a gente pensa, será que meu filho vai se alfabetizar? No consultório, né? A gente escuta, meu filho está com troca na fala, será que vai trocar também na hora de escrever? Não se preocupa com isso, mas se preocupa em criar momentos com essa criança de despertar o interesse. Depois que tem o interesse, a vontade, aprender é muito fácil. E uma coisa legal também que eu fazia com os meus que eles amavam, que eu pegava e dizia, eles me diziam, mãe, conta uma historinha. Aí eu contava a história do livro. Tá, agora tu vai me contar. Então, eles inventavam, porque muitas vezes não sabiam ler, né? E eles inventavam a história e eu dizia, mas que legal, me tal coisa, e continuava, sabe? E isso estimulou a criatividade também, né? Então, eu acho que os pais têm que estar atentos para esse tipo de coisa, da importância de ter a leitura, a importância dos filhos criarem, não importa se não é bem aquilo que está escrito ali no momento, né? Sim. Exatamente. É bem isso. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Viva uma experiência que só um festival e um Volkswagen 0 km podem te dar. Volkswagen, patrocinadora oficial do The Town 2023, com condições imperdíveis para você sair de carro novo. Não perca essa oportunidade. Toda linha com preço reduzido, pronta entrega e mais. Nibus Highline 2324 a partir de 142.890, com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros, com as 3 primeiras revisões grátis. Vá até uma concessionária, garanta já o seu e dê um show nas ruas. Volks vale mais, porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros,
mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365. Contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida,
com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Imembuí é evolução. 20h12. 13 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Às 20h13, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso e hoje com o nosso Criançando no Empreender, né? Trazendo aí muitas ideias com a nossa convidada, as nossas convidadas, e falando da questão da literatura, da questão da importância das crianças e os pais se envolverem na literatura, né? Para que elas possam evoluir, crescer, terem um vocabulário melhor. E, então, isso é muito importante. Mas, como a gente já está com pouco tempo, vou passar para a Luísa para a gente prosseguir aí o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Roberta, a gente estava falando agora no intervalo sobre as suas ações nas escolas, né? Eu sei que tem acompanhado, inclusive tem o Instagram, né? A Matilda tem um Instagram. A Matilda tem um Instagram. Tem Instagram. Eu fiz uma página para ela. Isso. Inclusive, assim, é importante a gente, fazendo um parênteses, comentar que dentro desse livro tem inúmeros livros muito bem selecionados, cuidadosamente selecionados, para despertar o gosto, né, pela leitura. Mas, voltando às tuas ações nas escolas, como é que tem sido? Assim, tu tem tido contato com as crianças? As escolas têm desenvolvido projetos com teus livros? O que tem acontecido? Sim, eu tive algumas experiências, não foram muitas até agora. Essa última que eu referi aqui na escola Oscar Grau foi linda, né? Toda a turma tinha lido o livro. E eles, então, trabalharam em sala de aula e eles queriam entender como é que funcionava essa vida de escritora. Como é que eu tinha me tornado escritora? Porque esse negócio de ser delegada, escrever para criança é uma coisa que as pessoas não relacionam e realmente, né? Até tu começaste a tua fala, assim. Isso. E eles queriam saber como que isso tinha acontecido e como é que funcionava a vida de uma pessoa que escrevia. E queriam saber quando ia sair o próximo. E isso, assim, gente, de que a partir dali eles começaram a ler outros livros. Isso para mim, foi a coisa mais rica, mais emocionante. E então eu tive essa experiência. Em São Cepé eu tive uma experiência muito parecida na escola Madre Júlia também. Eles tinham trabalhado o livro em sala de aula e aí eles desenharam e eles têm muitas perguntas, gente. Eles assim, e levantam a mão, perguntam e a fulana gosta do ciclano, então eles dependendo da idade que eles estão, eles ficam tentando adivinhar e se identificam e fazem umas perguntas tão inteligentes, assim. Eu lembro que lá em São Cepé uma criança me perguntou: "E tu já pensaste em escrever a história sobre a Matilda adulta?" Eu, já, como é que tu sabe? Foi uma ideia muito legal, assim, de escrever anos depois. E veio de uma criança. E vem, de novo, aquela tua fala, né? Se o adulto souber olhar, a criança sempre vai ter dizer do que ela gosta, o que ela quer. E, às vezes, ela vai te dar umas ideias, assim. Então, é uma troca muito rica. E também eu já tive em outras escolas que, por exemplo, na jornada literária da Escola Palotti, o ano passado, eles não tinham lido o livro. Eu levei para apresentar o livro para eles. Então, a gente conversou e eu sorteei alguns. Então, foram experiências diferentes, né? Mas, assim, essa de ir lá, depois que eles já leram o livro, eles têm uma intimidade com os personagens que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Quando isso começou a acontecer na minha vida, era uma coisa muito minha, né? Eu nem imaginava que podia virar um livro de verdade. Eu estava escrevendo porque aquilo me tocou muito. E ver as crianças hoje falando. Esse exemplo que tu deste, eu recebi felizmente, muitos feedbacks, assim, parecidos, de pessoas que falam que o filho leu, se interessou, foi procurar livros que tinham sido citados ali e começou a querer fazer um clube de leitura, né? Então, isso é incrível. Muito...
E teria algum projeto, assim, por exemplo, tem o Marco Polo, tem o Fátima aqui, que são os apoiadores do programa. Se eles se interessam em criar um clube de leitura. Essa menina que eu te referi, filha da fonoaudióloga, colega, ela diz que o recreio deles é ler livros. Nossa! Não é de todos, mas assim, ela criou um grupo de criança interessada. Eles discutem, não é ler o livro, eles discutem o livro que estão lendo. Sim. Então, não é que fique cada um lendo, que fica cada um. Claro. Muito eles melhor do que isso. Compartilham a leitura. Compartilham, né? né? Que é o que se faz no clube de leitura. Isso aí. Então, tu já pensaste em algum projeto, assim, para levar para a escola? Olha, a gente pode fazer assim, para montar um clube de leitura? Não, mas tu tá me dando essa ideia maravilhosa agora. A Camila já tinha falado, na verdade, que era uma coisa que a gente poderia pensar, porque como ela faz para adultos, né, a gente poderia criar um para criança. E a gente tem tanta gente boa, né? Olha o Armando, né? Nosso amigo Armandinho. O Armando fez a minha primeira capa, aliás. Ele não era o ilustrador, mas ele fez toda a diagramação da capa quando eu autopubliquei. Nossa, ele foi sensacional, porque ele já conhecia o Caminho das Pedras, né? Ele tinha lançado o Marvin Green 2 quando eu terminei de escrever a Matilda. Então, hoje ele nos ajudou na divulgação da tua Querido, fala aqui. Sim. Então, o livro dele, né, também oferecer para trabalhar entre as crianças, adolescentes, enfim. Sim. Então, tem muita gente boa, aliás, né? Escrevendo bem aqui. Então, fica como uma ideia. Daqui a pouco a gente pode fazer esse elo, né? Com os diretores, enfim, dessas escolas. E que as outras escolas também gostem dessa ideia. Venham procurar, é verdade. Procurem a nós, a gente faz esse meio de campo, né? Não precisa ser somente essas duas, mas podem ser outras. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. É uma baita de uma ideia e que pode ser mediada pelo Criançando aqui no Empreender e pode ser feita aí. E eu tenho certeza que muitos pais também vão ficar interessados, porque como a gente fala da questão de telas, de uma série de outras coisas, a importância, né, da leitura, de fazer com que o teu filho leia, que ele possa raciocinar, que ele possa pensar, que ele fique curioso. É incrível. A minha neta, ela fez 15 esse final de semana, mas às vezes eu pergunto assim, Ana Clara, o que tu quer que a avó te leve? Vó, tu pode me levar um livro? Que amor. Daí eu falo assim, tá, qual é os livros? Vó, eu vou te dar o nome de 2 ou 3, daí vó, tu escolhe. Mas é óbvio que a avó leva todos. Vó é vó, né? A avó leva todos, mas ela ama também ler. Então é legal isso, né? Porque eu acho que já veio de família, porque criou todo mundo essa coisa, né, da leitura. Então, ela sempre me diz, quando eu pergunto, o que tu quer que eu vou lá visitar ela, o que tu quer que a avó leva? Vó, leva um livro, ela me diz, me traz um livro. Aí ela me diz lá o nome dos livros, lá vou eu catar mas levo todos, porque eu sei que ela vai ler mesmo, né? Porque o bom de tudo isso é saber, né, que a criança vai ler aquele livro, o adolescente, né? E a gente fica feliz, assim, eu fico super feliz de dar de presente, porque eu sei que ela vai ler, né? Ou até para um adulto, para uma pessoa que tu vai dar um presente, tu dá um livro, não tem... E essas crianças serão adultos que vão multiplicar essa ideia para outras crianças, né? Para os seus filhos. Sim. Então, e além disso, quando se faz um clube de leitura, daí já puxando a brasa para o meu assado como fono, a necessidade que a criança tem de encontrar a palavra certa para comunicar o que ela está lendo, né? Já desenvolve toda a questão da oratória, que é tão importante, de poder falar em público. Daqui a pouco essa escola já cria uma atividade que a criança tem que fazer um teatro, né? O grupo, cada um escolhe um capítulo, vão desenvolver uma peça de teatro. É maravilhoso. Então, assim, tem muita coisa para ser feita com um livro como esse. Então, eu estou muito, muito feliz, Roberta, com a tua participação aqui conosco e com essas ideias que surgem, que eu tenho certeza que isso tem um impacto muito grande e que não para aqui, né? Reverbera. Na verdade, exatamente. Eu acho que cada vez mais, a partir do momento
que tu engajar 1, 2 escolas, daqui a pouco 3 escolas, muitas crianças vão começar a perceber que é muito mais importante a leitura, vão ficar ali encantadas lendo, do que ficar frente ao celular, porque Sim. hoje é incrível, é uma coisa assim que não tem cabimento. A gente demais. sabe que encanta, né? Mas o livro também encanta. Exato. E o livro ensina, né? Porque muitas vezes a gente vai ver como é que está a escrita dessas crianças, né? Às vezes eles não conseguem se expressar por escrito. É WhatsApp, então escrevem tudo sigla, tudo errado. Exatamente. E não Mais conseguem. Então o livro, como tu disseste, né, daquelas mães que ficam se preocupando, vai aprender na hora certa quando surgir o interesse, da mesma forma com o nosso idioma, né? Se tu gosta daquilo, a língua portuguesa vai ser uma ferramenta para ti, não um problema, dúvida, né? Sem dúvida. Não, e cada vez mais, né? Então, que fique essa fala nossa de hoje, para que as pessoas possam se dar conta, né, da importância de estarem fazendo esse trabalho junto com os professores, junto com os pais, né, para que o seu filho possa crescer de uma forma diferente, e não somente aquilo que a gente fica se queixando, porque muitas vezes fica uma dica para quem está nos acompanhando. Os pais reclamam sobre o celular. Mas o que os pais estão fazendo? Estão oferecendo livros, estão mostrando coisas diferentes para os seus filhos. Então, também tem a nossa culpa de a gente não fazer o que é o correto. Quer mostrar um livro, quer fazer ler o livro, né? E isso é fundamental hoje. Então, os pais e os professores também têm que fazer isso. A partir do momento que tu fizer isso, tu vai ver o quanto essas crianças vão evoluir, né, em tudo, na escrita, na interpretação. Na emoção, tudo. A Luísa, que trabalha também com isso, né, sabe muito bem o quanto é importante, né, Luísa? Sem dúvida. Eu já deixo um beijo para minha orientadora do doutorado, a Doris Bolzan, que ela é uma entusiasta da leitura de leite. A leitura que promove o deleitar-se, né? Então, é muito... Me lembro sempre dela. E é importante. Eu já falei isso para a Luísa. Eu tenho uma médica que eu me trato com ela. A médica que eu falei para vocês das medicações. Ela, todos os meses, ela me dá um livro para ler. E ela me dá um tema que eu tenho que trabalhar comigo mesma, para eu me sentir bem. Por exemplo, para mim não me sentir, vamos dizer, velha, um exemplo. Para não me importar com o que os outros falam, o que eu, sabe? E os livros, todo mês ela me dá um livro. E o mês passado eu esqueci de falar que ela me deu o da comunicação não violenta. Que genial. Eu me lembrei de ti. E todos os meses faz parte, o tratamento, a medicação e o tratamento com um livro, com algo que eu preciso. Que genial. No mês anterior foi o arquétipo das deusas, para conhecer todas as deusas, qual a deusa que eu sou, o que eu preciso melhorar. Então, sempre, cada mês que tu vai, ela te dá um livro diferente para te preparar, para tu ler, para te... é muito legal. Imagina uma médica fazer isso. Que genial. Eu fiquei apaixonada o dia que eu fui a primeira vez. Eu digo, meu Deus, o que houve, né? E eu não sabia disso, porque ela conversa contigo, ela te ouve, ela te medica, ela te dá os teus exames, ela tudo, e depois ela pega essa folha aqui, anota essa frase aqui para ti, que essa frase é a tua frase do mês. Aí daqui a pouco, o teu livro desse mês é esse livro aqui. E aí quando eu volto, eu converso com ela sobre o livro que eu li e o que ele me ajudou enquanto pessoa, como mulher, ser humano, em relação à idade, em relação a uma série de coisas, né? Eu achei o máximo, eu nunca tinha visto. Legal. 20 horas e 27 minutos.
Eu gostaria de saber aonde o pessoal pode encontrar o livro e quais são as páginas que tem da Matilda para o pessoal também. Sim, redes sociais. Eu fiz a página do Instagram, que é @Matilda e o Clube de Leitura. Eu já vou catar aqui. Tá, depois. isso, vamos nos encontrar ali. E o livro está à venda na Amazon, está à venda pela Vitrola, no site da Vitrola e online é bem fácil de conseguir. Aqui em Santa Maria tem na Livraria Atena. Que fácil. Sim, e ali no Instagram eu divulgo seguidamente, eu coloco o link, né, de compra ótimo. ali para o pessoal conseguir ver, enfim, e ele, como eu disse, ele é só o primeiro, né? Eu vou ter que mudar o nome da página daqui uns dias, porque primeiro eu fiz para esse livro que ele ia ser filho único, mas não vai ser. Eu já vi que não vai ser filho único. Não vai. E as escolas que quiserem fazer contato contigo através do Instagram, podemos passar o teu contato? Claro, podem passar meu contato, pode passar meu WhatsApp. Certo. E pelo Instagram eu tô sempre ali, podem me chamar ali Porque também. a tua história é muito bonita e pode inspirar muito as crianças, não só a se tornarem leitores, mas como se tornarem escritores. Né? Verdade. E, mais do que isso, seguirem os seus sonhos. Sim. Que pode não ser a escrita, mas pode ser um outro, para que eles não deixem de lado. Verdade, né? verdade. Sim. Muito bom, Roberta, muito Obrigada. bom te ter por perto. Obrigada, É verdade, adorei o Roberta. convite, adorei a Quero oportunidade. te agradecer, assim, do fundo do coração, porque, na verdade, a gente sempre aprende, né? E tu veio aqui nos trazer bastante conhecimento. E a Luísa, minha amiga de sempre, né? Que eu já estava morrendo de saudade. Há 12 dias e a gente já tava com Eu saudade. vi que na minha segunda-feira que eu não vim, já tinha mensagem tua. Elisete acha que eu vou estar aí nessa segunda. Depois estava apagadinho. Acostumada, porque eu digo assim, já acostumei com a senti Luísa. falta também. Verdade. Bom, então, gente, nós vamos desligar a live. Você vai continuar compartilhando. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo de hoje, que é muito importante, então não se esqueça disso. E depois do intervalo, a gente vai com o direto da redação. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência